semanas que eu esperava essa noite. Era minha chance de escapar um pouco do barulho da cidade, do ritmo incessante das pessoas e de todo aquele caos. Consegui alugar uma pequena casa no campo, isolada o suficiente para que eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos, um lugar onde, finalmente, eu teria paz. Quando cheguei lá, tudo parecia perfeito. A casa era aconchegante, com uma varanda de madeira que dava para um vasto campo aberto, e logo ao lado, uma fileira de árvores escuras que se perdiam na linha do horizonte. O silêncio era intenso, quase opressor. Por mais que eu quisesse relaxar, senti uma pontada estranha de inquietação. Era um silêncio diferente do que eu imaginava. No começo, tentei ignorar. É só questão de se acostumar, pensei. Mas, conforme a noite foi caindo, essa sensação piorou. A cada segundo que passava, parecia que as sombras das árvores se estendiam um pouco mais, avançando para perto da casa, envolvendo tudo num breu profundo e sufocante. Tentei ligar algumas luzes internas para me distrair, mas o brilho delas era engolido pela escuridão lá fora. Quando anoiteceu por completo, fiquei com a sensação de que algo estava observando. Não havia ninguém por perto, isso era certo. Mas o peso de estar completamente sozinha, cercada por quilômetros de vazio e escuridão, começou a me atormentar. A casa, antes aconchegante, parecia fria, e cada rangido dos móveis ou estalo das paredes parecia amplificado, quase como se estivesse sussurrando em uma língua que eu não entendia. Lá fora, tudo era um mar de sombras. Eu me senti pequena, vulnerável, como se fosse apenas um ponto de luz perdido em uma vastidão infinita de trevas. Olhei pela janela, tentando encontrar algo que justificasse o desconforto crescente. Nada. Apenas o vazio do campo, uma sensação de abandono que parecia pesar no peito. Era madrugada quando o barulho começou. Eu estava dormindo, ou pelo menos tentando, até que ouvi algo, um som estranho, baixo, como se algo arrastasse no chão lá fora, perto da janela do quarto. De início, achei que era um galho batendo contra a parede, movido pelo vento. Mas conforme fiquei em silêncio, imóvel na cama, percebi que o som não era tão aleatório. Ele tinha um ritmo, uma cadência. Não consegui me mexer. Fiquei ali, ouvindo o som, sentindo meu coração bater mais rápido, quase prendendo a respiração para escutar melhor. Eram passos. Lentos, arrastados, como se algo pesado estivesse sendo puxado bem ao lado da parede do meu quarto. Ouvi-los ali, tão próximos, fez meu corpo inteiro gelar. Eu estava isolada no meio do nada, sem vizinhos, sem ninguém por perto para me ajudar. Quem estaria andando lá fora? Ou pior, o que? Depois de alguns minutos, o barulho parou. O silêncio voltou, ainda mais sufocante do que antes, e por um breve momento me convenci de que talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse só o som da casa velha, ou algum animal que havia passado pelo jardim. Mas quando comecei a me acalmar, o barulho voltou. Dessa vez, foi mais intenso, como se algo tivesse se aproximado da janela. Os passos eram lentos, pesados, e eu quase podia sentir o chão vibrando sob o ritmo deles. Eu me virei para olhar para a janela, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Só via a escuridão lá fora, profunda e impenetrável, como se algo a estivesse observando, esperando que eu fizesse o menor movimento. Meu coração batia tão alto que eu quase não conseguia ouvir mais nada. Mas o som ainda estava lá, pulsando, insistente. Algo se movia lá fora, e, pela primeira vez, a ideia de ficar sozinha naquela casa me encheu de um medo profundo. Tentava me convencer de que era só minha imaginação, que estava exagerando. Mas, no fundo, sabia que não era. Eu estava ali, imóvel, ouvindo, com uma sensação gelada de que, de alguma forma, aquilo sabia que eu estava acordada. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Mas eu ainda estava tensa, deitada na cama com todos os músculos rígidos, esperando qualquer sinal de que o que quer que estivesse lá fora tivesse ido embora. Tentei me convencer de que era apenas algum animal ou um viajante perdido, qualquer coisa que pudesse ser explicado de forma lógica. Mas, quanto mais pensava, mais o medo se arraigava.
A ideia de estar sozinha e isolada, sem qualquer vizinho ou ajuda por perto, tornava tudo ainda mais sufocante. Foi então que ouvi um som mais próximo da janela, como se algo ou alguém estivesse respirando pesado. Eu sabia que não poderia ignorar aquilo por mais tempo. Reunindo toda a coragem que eu tinha, levantei da cama e fui até a janela, com passos lentos e hesitantes. Meu coração parecia martelar contra minhas costelas, cada batida mais forte que a anterior. Apertei o rosto contra o vidro, forçando meus olhos a se ajustarem à escuridão lá fora. No começo, não vi nada além de sombras e a imensidão do campo. Mas, de repente, algo se moveu na direção da luz fraca da lua. Era uma figura, parada, a alguns metros da casa, com os braços estendidos para os lados como se fosse uma cruz. Seu corpo era magro, esquelético, coberto por uma pele tão pálida que quase parecia brilhar no escuro. Mas o que mais me aterrorizou foi o rosto, ou a ausência dele. A figura não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa, vazia, como uma máscara de cera derretida. Eu senti um grito se formar na minha garganta, mas estava paralisada. A coisa continuava ali, imóvel, de frente para a casa, como se estivesse me encarando, mesmo sem olhos. Eu queria acreditar que aquilo não era real, que meus olhos estavam me pregando peças na escuridão. Mas então a figura começou a se mover de uma forma estranha, como se flutuasse sobre o chão, sem fazer som algum. Aproximava-se lentamente, e eu sentia que cada centímetro que encurtava entre nós drenava minha vontade de me mover, de respirar. No fundo, algo em mim sabia que aquilo não era humano, nem mesmo vivo. Eu estava sozinha com algo que não deveria existir, algo que só se poderia imaginar em pesadelos. A figura parou, agora mais próxima da janela, e eu senti que, de alguma forma, aquilo sabia exatamente onde eu estava. Eu não sabia o que fazer. Cada instinto no meu corpo gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas estavam trancadas no chão, congeladas pelo medo. O ser sem rosto continuava parado do lado de fora, como se estivesse aguardando algo, e cada segundo que passava eu sentia meu pânico crescendo, como uma onda prestes a me engolir. Então, o silêncio foi quebrado pelo som do trinco da porta da frente. Meu coração quase parou. Eu sabia que tinha trancado a porta. Verifiquei 2 vezes antes de ir para a cama. Mas agora, de alguma forma, ela estava destrancada. A maçaneta girou lentamente, como se alguém do outro lado estivesse tomando seu tempo, saboreando cada movimento, ciente de que eu estava ali, presa e apavorada. O som da porta se abrindo foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu mal conseguia respirar, meus pulmões pareciam incapazes de funcionar. Alguma coisa, algo sem rosto, algo que não deveria estar lá, estava entrando na minha casa. Ouvi passos. Lentamente, eles ecoavam pelo chão da sala, cada passo pesado e arrastado, como se aquela coisa estivesse se arrastando para dentro, sem pressa, sem qualquer urgência. Era como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Eu me escondi atrás da porta do quarto, com o corpo pressionado contra a parede. Tentei pensar em alguma forma de sair dali, mas os passos continuavam, se aproximando cada vez mais. Em meio ao medo, veio uma sensação de desespero absoluto. Eu estava indefesa. Não havia nenhum vizinho para chamar, nenhum telefone por perto. Eu estava sozinha com aquilo. A coisa chegou ao corredor, e os passos pararam por um instante, bem em frente à porta do quarto. Eu fechei os olhos, segurando a respiração, rezando para que, de alguma forma, não me visse. O tempo parecia ter parado. Cada segundo estendia-se em uma eternidade, até que ouvi o som mais apavorante de todos, um arranhar suave na madeira da porta, seguido por uma respiração pesada. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu estava trancada com isso, e cada fibra do meu ser sabia que, se aquela coisa me encontrasse, algo terrível aconteceria. A porta rangeu levemente, como se um peso estivesse se apoiando nela. Eu senti que a qualquer momento ela se abriria, e então, eu estaria face a face com aquilo. Foi quando ouvi um sussurro baixo, quase incompreensível, vindo do outro lado da porta.
Era como uma voz distante, abafada, que murmurava algo que eu não conseguia entender, mas tinha certeza de que era direcionado a mim. O sussurro do outro lado da porta se intensificou, como uma canção macabra em uma língua que eu não conhecia, mas que parecia penetrar minha mente e me encher de uma sensação de vazio e terror absoluto. Eu me sentia prestes a desmaiar, incapaz de processar a ideia de que aquilo fosse real. A presença estava ali, a apenas alguns centímetros de mim, e a porta, que antes parecia uma barreira segura, agora parecia frágil como papel. Foi então que o sussurro parou. Um silêncio denso e insuportável preencheu o quarto, como se o ar tivesse sido drenado de tudo, e por um momento, quase me convenci de que aquilo tinha ido embora. Respirei fundo, tentando controlar o tremor das minhas mãos. Mas então a maçaneta da porta começou a girar. Cada centímetro que ela se movia era como uma batida surda no meu peito, o medo pulsando, uma promessa de que o pior ainda estava por vir. Quando a porta começou a abrir, eu dei um passo involuntário para trás, até sentir a parede fria contra minhas costas. A porta se abriu devagar, rangendo, revelando a figura pálida e sem rosto que agora me encarava diretamente, como se sentisse meu medo, como se estivesse se alimentando dele. A coisa ficou ali, parada, flutuando a poucos centímetros do chão, os braços pendendo como se não tivesse ossos, movendo-se de forma antinatural. Eu estava presa, sem para onde fugir. No desespero, em um impulso que mal compreendi, levantei minha mão trêmula para a frente, como se pudesse afastá-lo. A coisa inclinou a cabeça, imitando o movimento, como se me estudasse. Foi quando percebi, ela imitava cada gesto meu, como um reflexo deformado. Eu movi a mão, e a criatura fez o mesmo, cada movimento um eco grotesco do meu próprio. Tentei recuar, mas minhas costas já estavam contra a parede. Ela estava a centímetros de mim agora, tão perto que podia sentir um frio sobrenatural emanando de seu corpo, como um vácuo que absorvia qualquer calor, qualquer vida. Com uma última tentativa desesperada de escapar, fechei os olhos, me agarrando à ideia de que, talvez, se eu ignorasse, aquilo fosse embora. Quando abri os olhos novamente, o quarto estava vazio. Eu estava sozinha. Passei horas paralisada no chão, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Quando a luz da manhã finalmente entrou pela janela, eu criei coragem para me levantar e sair daquela casa. Enquanto fechava a porta pela última vez, meu olhar voltou para o campo onde a figura tinha aparecido. O vazio estava ali, mas a sensação de ser observada ainda me acompanhava, como uma sombra persistente. Dias depois, ao contar a história para um vizinho, ele me lançou um olhar estranho. Essa casa, sempre dizem que tem um visitante que aparece de tempos em tempos. Dizem que ele procura alguém que ainda não percebeu que está morto. Desde então, a visão daquele rosto sem rosto, a sensação do frio que me envolveu, e o som dos passos no corredor nunca me abandonaram. Fui embora, mas parte de mim ficou presa naquela noite, para sempre. Nunca imaginei que viveríamos um pesadelo assim. Eu cresci ouvindo histórias assustadoras sobre o bairro, coisas que os moradores contavam em sussurros, mas sempre tratei tudo como lenda. Aquela era nossa casa, nossa comunidade, e por mais que a vida ali não fosse fácil, era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde a gente sentia que podia confiar nos vizinhos. Bem, quase todos. Ao lado da nossa casa, havia uma mulher que ninguém gostava de mencionar. Dona Gertrudes, ou só a vizinha, como costumavam dizer, parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Raramente a víamos na rua, e, quando saía, ela caminhava rápido, sempre com a cabeça baixa, como se fugisse dos olhares curiosos. Com o tempo, os boatos sobre ela só aumentaram. Diziam que praticava magia negra e fazia rituais estranhos no quintal, sempre em horários improváveis, bem depois da meia-noite. Alguns vizinhos juravam que viam animais desaparecendo nas redondezas, gatos e cachorros que nunca mais eram vistos. E quando sumiam, quase sempre alguém escutava um miado ou um latido baixo, vindo do quintal dela, cortado de repente por um silêncio perturbador, e eu não queria acreditar. Achava que era invenção,
coisa de gente que gosta de espalhar medo. Mas toda vez que passava em frente à casa dela, um arrepio subia pela minha espinha, como se o ar ali fosse mais denso, pesado. As noites eram as piores. Quando o bairro todo se aquietava, e só se ouvia o barulho do vento e dos grilos, havia algo diferente no ar ao redor da casa dela. Era quase como se fosse uma presença. Eu evitava olhar na direção da janela dela, mas, às vezes, não conseguia resistir. Mesmo sem ver nada, eu sentia um par de olhos invisíveis me observando. Então, numa noite em que o silêncio parecia mais espesso que o normal, algo mudou. E foi quando tudo começou a desmoronar. Eu ainda lembro daquela noite como se estivesse presa dentro de um pesadelo. Era uma dessas noites em que o sono simplesmente não vem. Fiquei me virando na cama, ouvindo o tic-tac irritante do relógio na parede, até que um som do lado de fora captou minha atenção. No começo, achei que fosse algum cachorro perdido, mas logo percebi que era algo mais. Um murmúrio estranho, como uma melodia distante, vindo da direção da casa da Dona Gertrudes. Senti um frio na espinha, mas, ao mesmo tempo, um impulso insano de espiar. Era como se minha curiosidade me puxasse para algo que eu sabia, bem lá no fundo, que deveria evitar. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei até a janela do meu quarto, que dava de frente para o muro que dividia nossas casas. Tudo estava escuro, mas o som continuava, uma espécie de canto baixo e rouco. Minha mente gritava para que eu voltasse para a cama, mas algo mais forte me fez ir até a porta dos fundos, pisando leve como um fantasma. No quintal, o ar estava denso e gelado. Subi em uma caixa que meu pai deixara perto do muro e, com o coração batendo tão alto que parecia um tambor, me inclinei e olhei por cima. O que vi do outro lado quase me fez perder o equilíbrio. Lá estava ela, Dona Gertrudes, de pé no meio do quintal, cercada por velas acesas que lançavam sombras dançantes no chão. O rosto dela estava quase irreconhecível, deformado por uma expressão de êxtase e loucura, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Ao redor dela, eu vi o que pareciam ser restos de pequenos animais, penas, pelo e sangue escuro espalhado pelo chão. Meu estômago revirou, e naquele instante, ela parou. O murmúrio cessou, e tudo ficou em um silêncio absoluto. E foi aí que eu percebi que os olhos dela estavam voltados direto para mim. Não tenho palavras para descrever o que senti quando ela me encarou. Era como se um gelo atravessasse minha pele e se enraizasse nos ossos, paralisando cada músculo. Seus olhos eram negros e profundos, vazios, e ao mesmo tempo, cheios de algo que eu não conseguia entender. Não lembro como consegui descer da caixa, mas, de algum jeito, minhas pernas me levaram de volta para dentro de casa. Tranquei a porta e corri para o meu quarto, respirando rápido. Cada sombra no corredor parecia mais longa e distorcida. Me escondi debaixo das cobertas, tentando afastar a imagem dela da minha cabeça, mas aquele olhar ficou gravado na minha mente como uma marca impossível de apagar. Eu sabia que, naquela noite, tinha cruzado um limite que nunca deveria ter cruzado. E, por algum motivo, pressenti que aquilo era só o começo. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Eu me escondi no meu quarto, debaixo das cobertas, tremendo e sem conseguir dormir. Sentia um peso estranho, como se algo estivesse preso dentro de mim. Os dias seguintes foram um borrão de medo e silêncio. Eu não tinha coragem de contar para ninguém o que tinha visto. Cada vez que meus pais me perguntavam se estava tudo bem, eu só balançava a cabeça e dizia que sim, tentando forçar um sorriso, mas a verdade era que eu sentia como se estivesse carregando um segredo que me sufocava. Logo começaram a acontecer coisas estranhas dentro de casa. Pequenos detalhes que só eu parecia notar. No começo, eram os objetos que mudavam de lugar, coisas que eu tinha certeza de onde estavam e, de repente, sumiam ou apareciam em lugares onde eu jamais deixaria. Meu brinquedo favorito, um ursinho que eu sempre deixava na prateleira ao lado da cama, apareceu uma manhã no corredor, caído no chão, como se alguém o tivesse arrastado para fora do quarto. Depois, vieram as sombras. Sempre no canto dos meus olhos, sempre nas horas mais silenciosas da noite. Eu podia jurar que via movimentos rápidos, formas escuras dançando nos cantos do quarto, se esgueirando por baixo da porta. Às vezes, uma sombra se alongava no chão,
se arrastando na minha direção, e eu tinha que fechar os olhos e me forçar a acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas o que mais me assustava eram os sons. Um arranhar baixo, como unhas rasgando a madeira da porta do quarto, vindo sempre por volta da meia-noite. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse um rato, mas o som era tão intenso e calculado, como se alguém estivesse ali, do outro lado, tentando entrar. Meus pais nunca ouviam nada, ou, se ouviam, fingiam não perceber. Comecei a ter medo de contar, achando que poderiam não acreditar ou me achar louco, e então as coisas pioraram. Comecei a acordar de madrugada, de repente, com a sensação de que algo estava me observando. Abri os olhos uma noite e vi, no escuro, a forma de um rosto pairando perto da minha cama, com olhos brilhantes e vazios, que pareciam transbordar ódio. Fechei os olhos com tanta força que eles doíam, e fiquei ali, congelado, até que finalmente caí no sono, esgotado pelo pavor. Eu sabia que não estava sozinho. A coisa que eu tinha visto no quintal de Dona Gertrudes, que de alguma forma, eu sentia que aquilo tinha me seguido, me marcado. Cada noite trazia algo novo, algo pior. E o silêncio que eu mantinha sobre o que estava acontecendo só me fazia afundar ainda mais nesse medo sem fim. Algo ruim estava rondando minha casa, minha família, e, cada vez mais, eu tinha certeza de que não havia como escapar. A paz que eu conhecia antes parecia uma lembrança distante. Já não me sentia seguro em nenhum canto da casa. O medo me acompanhava como uma sombra que não desaparecia, até mesmo à luz do dia. Minha mãe notou que eu estava mais quieto. Meu pai começou a se preocupar com as noites em que eu acordava gritando, mas mesmo assim, eu não conseguia contar a eles. Como explicar o que nem eu conseguia entender? As noites estavam piores. Agora, além dos sons e das sombras, eu comecei a ouvir sussurros. No começo, achava que era só o vento ou alguma coisa do lado de fora, mas logo percebi que vinha de dentro do quarto. Era uma voz rouca, abafada, que dizia meu nome devagar, prolongando cada sílaba como se saboreasse cada som. O que mais me assustava era a forma como essa voz parecia se aproximar um pouco mais a cada noite. Meus pais tentaram me tranquilizar, dizendo que talvez fosse só minha imaginação, mas depois que eu vi minha mãe me olhando com aquele olhar preocupado e cansado, percebi que ela também estava começando a notar algo de estranho. Uma noite, ela mesma ouviu passos no corredor e, quando foi verificar, não encontrou ninguém. O rosto dela ficou pálido, e foi quando percebi que eu não estava ficando louco. Algo realmente estava acontecendo, e então, vieram os pesadelos. Eu sonhava com aquela noite no quintal, mas, nos sonhos, as coisas iam além do que eu havia visto. Dona Gertrudes aparecia em todos eles, com o rosto distorcido, me encarando com aqueles olhos vazios e sem vida, mas, ao mesmo tempo, cheios de algo horrível. Ela sussurrava palavras que eu não entendia, palavras que me gelavam a alma. Acordava suando frio, e, às vezes, ainda ouvia a voz dela por um momento depois de acordar, como se ela estivesse dentro do meu quarto. Uma noite, acordei com um sobressalto, e, ao abrir os olhos, vi uma sombra parada no pé da minha cama. Ela tinha a forma de uma pessoa, mas era escura, como se fosse feita da própria escuridão. Senti que aquilo estava me observando, que sabia de tudo que eu havia feito, e que carregava um ódio profundo, um desejo de me machucar. Fechei os olhos, sem conseguir me mexer, até que, depois de algum tempo, a sensação desapareceu. Achei que as coisas não podiam piorar, mas estava errado. Naquela semana, durante a madrugada, meus pais e eu ouvimos batidas altas e firmes na porta da frente. Meu pai foi abrir, mas não havia ninguém. As batidas começaram a se repetir todas as noites, e, depois de um tempo, meus pais estavam tão apavorados quanto eu. Numa dessas noites, enquanto eu me escondia debaixo das cobertas, ouvi minha mãe dizendo ao meu pai que achava que algo estava nos observando. A cada noite, parecia que a coisa que nos rondava ficava mais ousada. Agora, eu sentia uma presença no meu quarto antes mesmo de dormir. Sentia algo pesado, cruel, me observando na escuridão. Era um terror que não conseguia controlar, um desespero profundo, como se nossa casa estivesse se tornando um lugar de pesadelo, onde a única coisa constante era a certeza de que algo estava esperando. E,
Por mais que tentássemos nos proteger, eu sabia que aquilo não ia parar. O medo tinha se transformado em algo muito maior. Agora, era desespero. Eu estava exausto, como se minha própria vida estivesse sendo sugada, noite após noite. O pior era que, por mais que meus pais tentassem me ajudar, nada parecia resolver. Eles também estavam sendo consumidos por aquela presença. Eu via o cansaço nos rostos deles, os olhares desconfiados que lançavam pela casa, como se algo pudesse surgir das sombras a qualquer momento. Finalmente, um dia, meu pai me puxou para uma conversa séria. Ele estava pálido e com olheiras fundas, quase como se ele também tivesse visto algo. Ele perguntou o que realmente estava acontecendo, porque eu estava sempre assustado. Foi então que não consegui mais segurar. Desabei e contei tudo, a noite em que eu tinha espiado a Dona Gertrudes fazendo seus rituais, os olhos dela me encarando, os pesadelos, as sombras, os sussurros que diziam meu nome. Ele ficou em silêncio, só me observando, mas vi um brilho de terror no olhar dele, o tipo de medo que um pai tenta esconder, mas não consegue. Depois que falei, as coisas só pioraram. Naquela mesma noite, os sons começaram antes do habitual. Não eram apenas os arranhões, nem as batidas. Dessa vez, eram passos pesados, lentos, como se algo estivesse caminhando de um lado para o outro pelo corredor, muito próximo à porta do meu quarto. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era minha imaginação, mas o som estava claro, tão real que senti o piso tremer levemente. Em um impulso de coragem, gritei para minha mãe e meu pai, e eles vieram correndo. Ficamos ali, no quarto, os três juntos, tremendo, enquanto os passos continuavam do lado de fora, indo e voltando, como se a coisa estivesse esperando que saíssemos. Ficamos em silêncio, todos com a respiração contida, até que os passos finalmente cessaram. Meus pais se entreolharam, e vi o pavor nos olhos deles. Eles também tinham ouvido. Depois daquela noite, foi como se a coisa soubesse que nos tinha nas mãos. Todas as noites, um novo horror. As sombras se moviam mais rápido, os sussurros se tornavam mais altos e até ameaçadores. E, pior ainda, a sensação de que algo estava perto de mim, tão perto que podia sentir seu hálito gelado na nuca, me deixou completamente paranoico. Dormir já não era uma opção, então, começaram as ameaças nos meus sonhos. Dona Gertrudes aparecia, me encarando, repetindo palavras em uma língua que eu não compreendia. Em alguns sonhos, ela estendia uma mão magra e ossuda, apontando diretamente para mim, enquanto eu sentia uma dor insuportável no peito, como se algo estivesse me esmagando. Acordava arfando, em desespero, como se tivesse sido arrancado de um buraco escuro. Minha mãe começou a chorar à noite, em segredo, mas eu escutava. O som do choro dela era quase tão horrível quanto as coisas que eu estava vivendo. Era o desespero puro, e isso me aterrorizava ainda mais. Eu sentia que estávamos sozinhos naquela luta contra algo que ninguém podia ver ou entender. Nosso lar não era mais nossa casa. Era uma armadilha, onde a coisa que nos assombrava se fortalecia a cada noite, alimentando-se do nosso medo. E cada vez que eu pensava naqueles olhos vazios de Dona Gertrudes, encarando-me como se tivesse me escolhido, eu sentia que talvez aquilo não fosse acabar. Desde que eu me lembro, a casa no final da nossa rua sempre foi um mistério. Era um lugar envolto em sombras e sussurros, um gigante silencioso que se destacava entre as casas bem cuidadas do nosso bairro. A história que circulava entre os moradores era sempre a mesma: os antigos donos tinham desaparecido sem deixar vestígios, e desde então, ninguém se atreveu a entrar lá. Os adultos sempre diziam para ficarmos longe, mas isso só alimentava nossa curiosidade. Eu, Roberto, e meus amigos João e Mateus, passávamos horas discutindo o que poderia haver dentro daquela casa. Para nós, era como um desafio, um mundo de possibilidades escondido atrás de paredes cobertas de poeira e janelas quebradas. O lugar estava cercado por um mato alto, e o portão enferrujado rangia quando o vento soprava, como se estivesse convidando a gente a entrar. Era impossível não sentir um frio na barriga toda vez que passávamos por ali. Naquela tarde de sábado, uma ideia maluca surgiu entre nós: por que não entrarmos na casa abandonada?
A adrenalina corria nas nossas veias enquanto decidíamos que era hora de descobrir os segredos que ela guardava. O céu estava nublado, e uma leve brisa fazia as folhas balançarem, criando um som sussurrante que parecia nos encorajar. Ao chegarmos perto do portão, a dúvida se infiltrou nos meus pensamentos, mas eu não queria demonstrar fraqueza na frente dos meus amigos. Vamos lá, é só uma casa velha, eu disse, tentando disfarçar o medo. João e Mateus concordaram, e juntos empurramos o portão, que se abriu com um rangido sinistro. Olhando para dentro, o coração batia acelerado, mas havia uma emoção inexplicável na atmosfera. A casa parecia nos chamar, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Com um último olhar para trás, entramos, prontos para enfrentar o desconhecido. Assim que atravessamos o portão, um arrepio percorreu minha espinha. O jardim estava tomado por mato e plantas mortas, e o cheiro de mofo era forte no ar. À medida que nos aproximávamos da entrada, a casa parecia ganhar vida, como se estivesse nos observando. Eu me perguntava se essa aventura tinha sido uma boa ideia, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Quando abrimos a porta da frente, ela rangeu de uma forma que ecoou por todo o ambiente. A escuridão nos envolveu, e eu me lembrei das histórias que ouvi sobre as coisas que habitavam o lugar. Olhei para os meus amigos, que estavam tão nervosos quanto eu, e disse: "Estamos aqui, vamos explorar." Entramos e nossos olhos se ajustaram à penumbra. A luz que entrava pelas janelas quebradas dançava nas paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. Cada passo que dávamos fazia barulho, e parecia que a casa estava protestando contra a nossa presença. A sala estava repleta de móveis cobertos com lençóis empoeirados, e, enquanto olhávamos ao redor, um silêncio pesado nos envolvia. Foi então que começamos a sentir algo estranho. Primeiro, foram pequenos barulhos, como se alguém estivesse se movendo em um dos cômodos. Eu congelei. "Vocês ouviram isso?" perguntei, mas os dois apenas acenaram com a cabeça, com os olhos arregalados. Um frio inexplicável tomou conta do ambiente, e eu não sabia se era brisa ou se algo mais estava ali, presente. João, tentando ser corajoso, sugeriu que explorássemos o corredor que levava a um conjunto de portas. Eu hesitei, mas a curiosidade era irresistível. Cada passo que dávamos parecia um teste. Quando chegamos à primeira porta, eu estava prestes a abrir quando senti um arrepio na nuca. Olhei para trás, e por um breve momento, pensei ter visto uma sombra se movendo na parede. "Vamos em frente", disse eu, tentando não demonstrar meu próprio medo. Abrimos a porta, e o que encontramos lá dentro nos deixou paralisados. O quarto estava escuro e cheio de móveis velhos, mas o que realmente chamou a nossa atenção foi uma enorme boneca de porcelana sentada em uma cadeira, encarando-nos com seus olhos vazios e frios. Um sentimento de desconforto se apoderou de mim. Havia algo errado com aquele olhar, como se a boneca estivesse viva, guardando segredos obscuros. Antes que pudéssemos pensar em sair, um som agudo cortou o silêncio, como um arranhar nas paredes. Eu me virei rapidamente e percebi que João e Mateus já estavam mais próximos da porta. A adrenalina tomou conta, e, sem pensar duas vezes, nós três decidimos que era hora de ir embora. A sensação de que algo estava nos observando era palpável. Ao correr para a saída, não olhei para trás, mas o arrepio na minha pele dizia que não era apenas a casa que estava viva, havia algo mais ali, algo que não queria nos deixar ir. A corrida para fora da casa foi como um pesadelo que se tornava real. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu e meus amigos saltávamos o portão enferrujado sem olhar para trás. O alívio de estar do lado de fora foi momentâneo, pois assim que cheguei em casa, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O que nós havíamos visto? O que realmente aconteceu lá dentro? Assim que entrei, fui direto para o colo da minha mãe, desabando em lágrimas. Mas, por mais que eu quisesse contar a ela o que aconteceu, as palavras simplesmente não saíam. Era como se a casa tivesse arrancado minha voz, deixado um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. O silêncio se instalou, pesado e sufocante. Nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. A cada noite, ao me deitar, eu sentia como se a escuridão estivesse viva ao meu redor. As sombras nas paredes pareciam se mover, dançando lentamente,
e eu jurava que podia ouvir sussurros. Não eram apenas ecos da minha mente, mas palavras em uma língua que eu não conseguia entender. O medo que eu sentia se intensificou, e a casa abandonada parecia se infiltrar na minha vida, como uma mancha indelével. Às vezes, no meio da noite, acordava com um frio que cortava minha pele, e percebia que não estava sozinho. Uma presença estava ali, em pé ao lado da minha cama. Sempre que eu virava a cabeça para olhar, não havia nada, mas a sensação de que algo estava me observando era aterrorizante. Eu me encolhia sob as cobertas, esperando que a manhã chegasse logo, mas a noite parecia nunca acabar. O que mais me apavorava eram os pesadelos que começaram a me perseguir. Eles eram vívidos e grotescos, cheios de figuras sombrias que dançavam ao meu redor, rindo de mim com risadas distorcidas. A boneca de porcelana do quarto se tornava um símbolo dos meus medos. Cada vez que fechava os olhos, era ela que eu via, com aquele olhar fixo e vazio, como se soubesse de algo que eu não sabia. Uma noite, enquanto tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas um produto da minha imaginação, ouvi um barulho vindo do corredor. Um arranhar familiar, como o que ouvimos dentro da casa. O coração disparou. Levantei-me lentamente, meus pés parecendo pesados como chumbo, e fui até a porta do meu quarto. Quando abri, a escuridão se espalhou como uma neblina densa, e uma voz suave, quase um sussurro, chamou meu nome. Roberto. Era como se alguém estivesse ali, bem na esquina do corredor, esperando por mim. Tentei gritar, mas nada saiu. O desespero tomou conta e, em um impulso, voltei correndo para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e uma pergunta ecoava na minha mente: o que havia acontecido naquelas paredes empoeiradas? O que a casa queria de mim? Nos dias seguintes, meu estado só piorou. A escola se tornou um lugar de tortura, onde eu me sentia distante, como se estivesse em outro mundo. As crianças ao meu redor falavam, riam, mas eu estava preso em um pesadelo contínuo, sempre atento a qualquer sinal daquela presença. A cada olhar perdido no espaço, a cada sombra que parecia se mover, eu me perguntava se era a casa que me perseguia ou algo que tinha acordado dentro de mim, algo que nunca deveria ter sido despertado. O trauma que eu sentia era como uma sombra escura que me seguia a cada passo. Era impossível escapar. A escola tornou-se um labirinto de vozes, risadas e rostos que se misturavam, enquanto eu permanecia isolado em meu próprio silêncio. As perguntas dos meus amigos e professores se tornaram ecos distantes, e eu apenas os observava, sentindo que nada do que eu experimentava poderia ser entendido por eles. Meus pais começaram a notar que algo estava errado. Minha mãe, que sempre foi tão atenta, olhava para mim com preocupação, tentando entender por que seu filho estava tão distante. Eu queria explicar, mas a verdade era que eu não conseguia. O que poderia dizer? Que a casa abandonada me tinha em suas garras. Que as sombras me seguiam, sussurrando meu nome no escuro. As palavras não saíam. Eu sentia como se uma barreira invisível tivesse se formado entre mim e o mundo. À noite, a situação só piorava. Enquanto os outros dormiam tranquilamente, eu ficava acordado, preso em um estado de vigília. Cada estalo da casa parecia um chamado, cada barulho na rua uma ameaça. O medo se transformou em uma companheira constante, e eu a abraçava, mesmo que isso significasse viver em pânico. Eu não tinha coragem de desligar as luzes, então meu quarto se tornava um farol na escuridão, mas mesmo assim, a sensação de que algo estava ali, esperando por mim, não diminuía. Comecei a ter conversas estranhas com minha própria mente. Às vezes, eu me pegava falando em voz alta, respondendo às perguntas que ninguém me fazia. As vozes na minha cabeça pareciam ganhar vida própria, e eu as ignorava, tentando afastar os pensamentos sombrios que me atormentavam. Mas quanto mais tentava me distrair, mais as visões e sussurros se tornavam intensos. Uma noite, enquanto eu me virava na cama, finalmente me decidi a encarar o que me aterrorizava. Em vez de correr ou me esconder, fiz algo que nunca imaginei que faria e fui até o corredor. O ar estava gelado, e cada passo parecia um desafio, mas uma força inexplicável me empurrava a continuar. As sombras dançavam nas paredes, e o arranhar que eu temia estava de volta, mais próximo do que nunca.
Quando cheguei à sala, tudo estava em silêncio, mas algo estava diferente. Havia uma sensação palpável no ar, como se a casa estivesse vibrando, esperando que eu dissesse algo, que eu fizesse um movimento. Eu olhei ao redor, e, pela primeira vez, em vez de medo, senti uma curiosidade estranha. O que realmente estava acontecendo comigo? O que havia dentro daquela casa que me marcará tão profundamente? Antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, ouvi novamente aquele sussurro, mais claro desta vez. Roberto, e o som parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo, como se estivesse ecoando em minha mente. E, de repente, tudo que eu sentia, toda a dor e o silêncio, se tornaram insuportáveis. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Apenas o eco do meu desespero encheu o espaço ao meu redor. Fui empurrado para trás, para o meu quarto, mas não por uma força física. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado. O medo havia se transformado em um peso esmagador, e a única coisa que eu queria era desaparecer. O que a casa tinha feito comigo? O que ela ainda queria? Enquanto as noites se tornavam intermináveis, eu percebia que o verdadeiro terror não era o que estava fora, mas o que havia se instalado dentro de mim. E esse era um horror do qual eu não sabia como escapar. As semanas se arrastaram, e cada dia parecia mais pesado que o anterior. A atmosfera em casa se tornava mais opressiva, como se a própria estrutura estivesse consciente da minha dor. Meus pais estavam preocupados, e suas tentativas de me animar se tornavam cada vez mais frustrantes. Eles não entendiam que o que eu estava enfrentando não era apenas um medo passageiro, mas uma luta constante contra algo que eu não conseguia definir. A presença sinistra, que antes parecia apenas uma sombra, agora era uma certeza. Eu a sentia a cada momento, como se estivesse respirando ao meu lado, observando cada movimento meu. Às vezes, quando olhava no espelho, sentia que não estava sozinho, que uma forma indistinta estava refletida ao meu lado, mas ao me virar, não havia nada. Era essa incerteza que me deixava louco. As noites se tornaram um ciclo interminável de terror. Mesmo com todas as luzes acesas, o medo persistia. O frio nas paredes parecia penetrar em mim, e os sussurros que antes eram suaves agora se tornavam gritos distorcidos. Os sonhos que antes eram apenas pesadelos se tornaram uma realidade tão vívida que eu não sabia mais onde terminava a realidade e começavam os delírios. Certa noite, enquanto me contorcia na cama, algo me despertou. Um som, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinho. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui em direção à porta. O corredor estava mergulhado em uma escuridão densa, e cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio. Era como se a casa estivesse segurando a respiração, esperando por mim. Ao me aproximar da sala, a atmosfera se tornou mais intensa. A temperatura caiu abruptamente, e eu podia ver minha própria respiração. Olhei ao redor, e tudo estava normal, mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Então, ouvi-o arranhar novamente, desta vez mais alto, como se algo estivesse se movendo atrás do sofá. O pânico tomou conta de mim, mas uma curiosidade insana me puxou para a frente. O que poderia ser? Quando olhei para trás do sofá, não vi nada. Mas assim que virei, uma sombra rápida cruzou a sala, e um grito silencioso ecoou em minha mente. A presença era palpável, como um frio que envolvia meu corpo, e a voz que me chamava agora soava mais próxima. Roberto, e ela sussurrava como se estivesse se alimentando do meu medo. Eu recuei, desorientado, e senti algo tocar meu ombro. Não era um toque suave, mas uma pressão firme, como se uma mão invisível estivesse me segurando, impedindo que eu fugisse. O desespero tomou conta de mim. Lutei contra a sensação, tentando escapar daquela sensação de aprisionamento, mas era como se a casa tivesse se tornado um organismo vivo, alimentando-se do meu pânico. Com um último esforço, consegui me desvencilhar e corri para o meu quarto, trancando a porta com força. O silêncio foi ensurdecedor, mas a sensação de que algo ainda estava lá, esperando, me fez ficar paralisado. A cada batida do meu coração, a cada sombra que dançava na parede, eu sentia que a casa não havia acabado comigo. Ela queria mais.
Nos dias que se seguiram, a atmosfera na minha casa se tornou cada vez mais sombria. Não era apenas eu que sentia, minha mãe começou a ver coisas, sussurros que pareciam ecoar no corredor, como se a casa estivesse tentando se comunicar com ela também. E, à medida que os dias se transformavam em noites, eu percebia que a linha entre o real e o sobrenatural estava se desfazendo. Uma sensação de resignação começou a se instalar em mim. Era como se eu estivesse preso em um ciclo do qual não conseguia escapar. A casa havia me marcado, e eu sabia que, de alguma forma, eu tinha sido escolhido. A presença sinistra que se apossara de mim não era apenas um capricho de uma mente atormentada, era uma realidade. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: a casa ainda tinha muitos segredos a revelar, e eu estava prestes a descobrir do que ela realmente era capaz.